Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 17 de agosto de 2026, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor, que a nossa psicosfera esteja preparada para os importantes trabalhos que serão desenvolvidos na noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, agora que eu fiz essa importante informação para vocês, eu vou pedir à nossa irmã Marisa que leia para nós essa mensagem de Emmanuel. Boa noite. Talentos, do livro Dinheiro, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. A pobreza não é criação do Todo Misericordioso. Ela existe somente em função da ignorância do homem que, por vezes, se arroja aos precipícios da inconformação ou da ociosidade, gerando desequilíbrio e a penúria. Há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas em toda parte. Observa os elementos de trabalho que a vida te conferiu e não te esqueças de que a única fonte de origem e de sustentação da riqueza legítima é sempre o trabalho. O ouro é talento com que se pode ampliar o progresso. O apuro da inteligência é recurso de extensão da cultura. A escassez é o processo da aquisição de nobres qualidades para quem aprende a servir. A alegria é fonte de estímulo. A dor, para quem se consagra à aceitação construtiva, é capaz de se transformar em manancial de humildade. Bernardo. Cada qual de nós recebe na herança congênita do pretérito as possibilidades de serviço que nos caracterizam as tendências no mundo de acordo com os méritos e necessidades que apresentemos. Em razão disso, é indispensável saibamos aproveitar o tempo, qual deve o tempo ser utilizado, de vez que os dias correm sobre os dias, até que o Senhor nos tome conta dos créditos que generosamente nos emprestou. Usa a compreensão que se desmanda no egoísmo e a aprovação que se perde na delinquência, encontram-se desamparadas por si mesmas nas veredas do mundo. Derrama o tesouro de amor que o Pai Celestial te situou no coração, através das bênçãos de fraternidade, simpatia, bondade e esperança, para que com os semelhantes e em qualquer grupo social no qual te vejas, serás invariavelmente a criatura realmente feliz sob as bênçãos da terra e dos céus. Lindo, né? Bom estudo para a gente. Bem, meus irmãos, agora nós vamos dar continuidade aos nossos trabalhos com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje receberemos o nosso querido irmão Oscar Martins, que ele é do Grupo Espírita Recanto da Prece, do Recreio dos Bandeirantes. Já é um irmão conhecidíssimo aqui na nossa casa, né? Como eu costumo dizer, já é um ceasiano, né? Então, que ele seja muito inspirado e que nos traga muitas informações úteis. Muito boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem? Que o microfone, esse eu estou meio desacostumado de usar, então às vezes ele fica meio fora de posição. Está tudo bem? Tudo tranquilo? Todos me ouvem? Muito bom. É mais que um prazer, uma honra estar nessa casa. É uma das casas espíritas que eu costumo dizer que luta para manter uma tradição linda, de que nós, como espíritas,
somos família. De que nós nos acolhemos. A nossa função, mais do que tudo, é essa. É transmitir mensagens também. É dar o passe. É acolher irmãos encarnados e desencarnados, sim. Mas, acima de tudo, somos família. Cada um de nós tem uma condição. Cada um de nós tem uma característica, cada um de nós tem um defeito que é mais grave, menos grave. Cada um de nós tem um jeito de ser que às vezes incomoda alguns e às vezes torna outros felizes. E é essa característica maravilhosa que faz de nós seres humanos. Essa característica ímpar que faz de nós a humanidade que Deus colocou para povoar este planeta. E junto com esse planeta evoluirmos. Junto com esse planeta, junto com os milhares de milhões, os bilhões de outros irmãos encarnados e desencarnados que aqui habitam. Mas além dos que aqui habitam, não podemos esquecer que convivemos com aqueles que já habitaram, mas que foram frequentar outras esferas. Uma parte, esferas mais sombrias, mais densas, porque permaneceram num caminho equivocado por tanto tempo. Outras em esferas mais felizes, porque muito progrediram. E eu diria que nós espíritas temos uma dificuldade muito grande de aceitar a verdade maravilhosa que está à nossa frente. Talvez por séculos e séculos de aprendizado dentro de religiões que nos trouxeram conhecimentos diferentes. Existem aqueles de nós que ainda têm no inconsciente um medo de Deus. Um Deus que se ira, castigo divino. Ainda falamos às vezes em pecado. Mas isso não é um grande problema. Isso é uma questão de tempo. O problema que nós enfrentamos de nós mesmos é a dificuldade de aceitar as mudanças. Mais do que as mudanças que já vêm. As mudanças que podem vir decorrentes da aceitação de muitas verdades. Por exemplo, o nosso tema de hoje é sobre a desigualdade das riquezas. Desigualdade das riquezas. Ora, a desigualdade das riquezas podemos traduzir de uma forma simples. O problema é nosso. Nós não somos bons para distribuir. Deveríamos distribuir, não é verdade? Por que não temos todos as mesmas condições? Por que não estamos todos sob a mesma igualdade, uma vez que Deus nos criou igualmente? Somos todos iguais. Somos todos iguais a Cristo? Somos todos iguais a Cristo? Não estamos todos iguais, mas somos. Somos igualmente filhos de Deus. Um pouquinho mais novos. Alguns bilhõezinhos e bilhõezinhos e bilhõezinhos de anos, talvez. Mas somos mais novos. Mas todo o resto é igual. Temos as mesmas potencialidades, as mesmas capacidades. E quando a gente fala de riqueza, eu me pergunto, Jesus, ele uma certa vez, ele procurava um lugar para descansar. E ele disse, as raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra para descansar a sua cabeça. No planeta que ele fez toda a direção, toda a organização, todo o gerenciamento de construção de um planeta.
E não só de um planeta, de tudo que existe nele. Dessa, parece, infinita variedade de vidas que estão aqui nas mais diversas faixas vibratórias. Nós estamos em uma, os desencarnados em outra. Os animais, que aqui são tácteis, as bactérias, todos estamos vivendo fases diferentes de evolução. Às vezes em meios um pouco diferentes. Mas fora isso, somos todos filhos de Deus. Todos nascemos simples e ignorantes. Segundo Haroldo Dutra Dias nos diz, começamos controlando duas minúsculas bolinhas como átomos de hidrogênio. Um núcleo e um próton, e um elétron. Só isso. Uma coisa tão pequena que somente mais recentemente, através de microscópios eletrônicos, se pôde comprovar a existência dessa estrutura. Mas nunca conseguiu se verificar exatamente, porque a cada vez que um elétron, um átomo é observado, ele se muda. Mas isso não é a nossa situação. O que eu quero dizer é que, mesmo que nós tenhamos sido iniciados tão simples e ignorantes a ponto de controlar apenas duas bolinhas e com isso aprender a instintivamente, mecanicamente interagir com a matéria, todos nós, inclusive Jesus, fomos criados da mesma forma. Passamos pelas mesmas dificuldades. Mas a maneira como cada um absorveu as dificuldades faz toda a diferença. E é esse o ponto que eu gostaria de tocar hoje. A maneira como nós absorvemos e trabalhamos as nossas emoções. Porque ao fundo mesmo de toda a história que nós temos de tristeza, de angústia, de pobreza, de riqueza, temos duas características nossas muito fortes atuando, uma balanceando a outra. Uma ainda muito primitiva, a outra também. Só que uma muito poderosa, a outra nem tanto. Que seria inteligência e emoção. Já se fala há muito tempo em inteligência emocional. Mas é muito difícil falar de inteligência emocional quando a gente não tem conhecimento de si mesmos, de nós mesmos. Quando nós não sabemos do que somos capazes, ou pior, temos medo de descobrir até onde conseguimos ir, nós nos limitamos e não aceitamos mudanças além desses limites. Aí vem quem? Vem a vida e mostra limites que a gente é ultrapassado. Uma dor profunda que nós achamos que não vamos suportar. Muitos descambam para o autocídio em caso de dores profundas, de perdas. Outros se superam, compreendem, avançam, vão acima do que eles próprios eram capazes. Mas a pergunta é, se fomos todos criados simples, ignorantes e iguais, por que essa diferença? Porque a nossa aceitação, e como eu falei, a nossa dificuldade como espíritas, a nossa aceitação de nós mesmos, como espíritos imortais, filhos de Deus, que não temos sequer uma pedra para repousar a nossa cabeça. Os filhos do homem não têm uma pedra para repousar a cabeça. Nós não temos absolutamente nada.
Não temos nada. Nada nos pertence. Nada. Nem mesmo o grau de parentesco que tanto estimamos às vezes é permanente. Às vezes é o inimigo, amanhã é o irmão. Às vezes é uma companheira de luta, amanhã uma esposa, depois de amanhã uma sogra. Depende. Depende da missão, depende da necessidade, depende de tantas coisas, não é verdade? Então nós não temos absolutamente nada a não ser aquilo que efetivamente construímos dentro de nós, espíritos imortais. Tudo isso aqui, inclusive o planeta, será destruído. Terá seu fim. Porque tudo isso aqui é um mundo mental. Vem da mente de Deus, da mente dos espíritos que sustentam essa forma de pensamento chamada Terra, que construíram essa forma de pensamento, que um dia vai encontrar sua destinação final e vai entrar no processo de reciclagem, lei da criação, da preservação, da destruição. Um contínuo que os hindus conheciam pelos deuses, né? Brahma, que era o da criação, Vishnu, que era o da preservação, e Krishna, que era o da destruição. Mas nós não gostamos da destruição. Nós não gostamos das coisas ruins que nos acontecem. Mas também não sabemos lidar com o lado oposto. Muitas vezes não sabemos lidar com as nossas riquezas. Não sabemos lidar com as nossas riquezas. Quantas vezes, na ideia de que estamos ajudando, estamos, na verdade, investindo em um erro? Vou ser assim, sincero, me perdoem se acharem que eu estou errado, mas eu não estou. Casos de dependência química, por exemplo. Casos de dependência química. O equívoco e o amor equivocado de muitas pessoas faz com que pais, mães gastem fortunas, gastem às vezes tudo que têm para tentar recuperar um ente querido dependente. Como? Ah, filho, nós vamos fazer, se você parar de usar droga, nós vamos fazer uma festa maravilhosa para você. Porque não sabem como trabalhar o filho adicto, o marido adicto. Ah, mas nós vamos te dar um carro. Poxa, mas eu comprei um carro para ele. Eu comprei a moto que ele queria. Eu me esforcei demais para dar tudo o que ele queria, para ele não precisar nem trabalhar, para ele poder ficar em casa e não precisar usar drogas. Mas tudo é o quê? Falta de conhecimento do processo. E a nossa falta de conhecimento do processo da riqueza e da pobreza nos afasta da nossa realidade como espíritas, muitas vezes. E por que eu digo isso? Todos nós temos medo da perda. Todos nós temos medo da perda. Acho pouco provável que realmente aqui alguém possa dizer, eu não tenho medo de perder absolutamente tudo que eu tenho. Eu não tenho esse temor. Ter ou não ter para mim não faz diferença. Porque também seria um equívoco. É preciso sabermos valorizar aquilo que temos. Mas não nos perturbarmos, não turbar os nossos corações quando alguma coisa acontece de ruim ou de bom. Por quê? Quando acontece de ruim, a gente se entrega a uma depressão. Mas quando acontece de bom, a gente se entrega muitas vezes à loucura. Jesus disse ao jovem, dê tudo que tem aos pobres, vem e segue-me. E o jovem coçou a cabeça e falou, acho que eu vou passar, Jesus, acho que eu não vou seguir você não.
Acho que eu vou ficar na minha casa, estou de boa. Só que o entendimento de riqueza e de pobreza que nós temos não é um sistema bem conceituado, não é bem embasado. Por quê? Primeiro, temos medo de perder. Parte de preservação, parte de instinto de sobrevivência, tem várias emoções aí envolvidas. Mas o pouco que nós temos, como haveremos de distribuir de maneira equilibrada? Como ajudar de maneira equilibrada? Muitas vezes, a motivação pela qual eu compro o pão de cada dia em um lugar ou outro faz toda a diferença. Às vezes aquela lembrancinha, aquele presentinho que eu quero comprar para alguém, comprar de uma pessoa ou de outra faz toda a diferença. Por quê? Eu não vou comprar o pão daquela pessoa só porque é o melhor. Mas eu vou lá porque eu sei que ele precisa sustentar a família. Eu sei que ele precisa sustentar os funcionários. Que ele precisa continuar trabalhando para que tenha o seu próprio sustento. Que ele precisa continuar rodando a roda do dinheiro que vem e vai continuamente nas nossas mãos. Faz parte de saber distribuir, mas não podemos nos equivocar e achar que, vejam bem, não vou falar de ideologia. Eu vou usar nomes porque é mais fácil de vincular a ideias. Muita gente se equivoca a respeito, e isso principalmente nossos políticos. E eu falo isso por quê? Para que a gente desvincule completamente o que eu vou falar de política. Eu não estou tratando política. Eu vou falar, vou referenciar para que a gente possa isolar. O comunismo, como muita gente acha que conhece, e o capitalismo, como muita gente acha que conhece, são maléficos. Por quê? Se todo mundo tivesse exatamente o mesmo valor, que muita gente entende que é isso, que todo mundo vai receber exatamente igual. Só que isso não acontece em nenhum lugar do mundo. Não acontece. Só acontece em situações muito específicas, mas que não é o nosso objeto hoje. Mas que, vamos supor que fosse uma coisa real. Todos recebessem exatamente os mesmos valores, recebessem exatamente a mesma quantia em dinheiro todo mês. E aí você pega, mas qualquer um tem importância, e é verdade. Qualquer um tem importância, qualquer trabalhador tem a sua importância máxima. Já temos um exemplo de Emmanuel, que falou para Chico, quando Chico falou, mas eu sou um verme. E o Emmanuel falou, Chico, cuidado. Os vermes cumprem perfeitamente a missão dada por Deus Pai a eles. Na sua inconsciência, no seu mecanicismo, no seu automatismo, eles fazem isso muito bem. E aí Chico falou, então eu sou um subverme. Estou abaixo deles. Correto? Mas eles têm o seu valor. Eu adoro falar delas, das baratinhas, né? Todo mundo gosta de baratinha? Sabe aquelas voadoras que chegam assim, batendo naquela asa, assim, sabe, desfilando pela sala, enquanto todo mundo sai correndo desesperado? Todo mundo já passou por essa experiência? Mas elas têm seu valor. São insetos extremamente valorosos para nós. Porque se elas estão aos milhões onde nós moramos, é porque elas nos ajudam na limpeza da sujeira que nós fazemos e deixamos. Escondemos embaixo da terra, mas elas estão lá limpando. Então estão lá trabalhando daquilo que nós não trabalhamos.
Então todo mundo tem valor, tudo tem seu valor. Tudo tem a sua representatividade diante de Deus que nós não sabemos valorizar. Mas não dá para você incentivar a pessoa que estudou décadas, que estudou uma vida inteira, com a intenção de descobrir uma coisa importantíssima, que precisava de verba para fazer o seu trabalho, mas bem sustentar a sua família também, para se sentir segura no que estava fazendo, para ter incentivo à busca de melhoria de si mesmo, das pessoas, do mundo, rodar a roda da vida, rodar a roda da humanidade, girar, fazer com que as energias sejam trabalhadas para melhorias. Cadê o incentivo para isso? Cadê o incentivo? E mesmo aqueles mais humildes, eu já ganho o meu. Ganho igual a todo mundo. Então, para que eu vou estudar? Se fazendo o que eu faço, sem nenhum esforço, para que eu vou continuar? Para que eu vou ser mais? Então, a bondade divina permite que exista. Não criou. Mas permite que exista hoje injustiças as quais nós devemos trabalhar contra. Mas como superar a questão da riqueza? Só um jeito para a gente superar a diferença de riquezas. Superando a diferença de caráter. Não de qualidades apenas, também de qualidades. Mas enquanto nós não tivermos a reforma íntima, real, nós não vamos ter pessoas que saberão trabalhar para o bem do próximo de maneira limpa, tranquila. Temos, mas essa entrega é muito mais profunda do que o que nós conhecemos. É preciso que quem está aqui tenha vontade de ser mais, tenha condições, tenha incentivo para ser mais. Mas quem está acima, quem está cheio, tenha condições de criar melhores situações para que a pessoa queira um emprego com aquela pessoa. Para que a pessoa queira trabalhar para aquela pessoa, queira ter um emprego, queira melhorar, queira estudar para ser melhor. Faz parte do incentivo essa desigualdade. Faz parte do incentivo. Só que a roda, em muitos países, é uma roda travada, tem pé no freio. Porque é preferível que eu tenha 1 trilhão de moedas, reais, dólares, o que for, investidos em um dinheiro seguro, que eu sei que não vou perder, ou se perder, tenho condições de recuperar, do que oferecer, mesmo que sobrando, empregos e oportunidades para muito mais pessoas. Infelizmente, quando há problemas econômicos, as primeiras coisas a serem cortadas são pessoas. São pessoas. Então nós, hoje, temos a divergência, a desigualdade de riqueza entre ricos e pobres, entre aspas. Primeiro, porque é necessário que nós convivamos com os nossos equívocos, soframos igualmente nas diversas encarnações os diversos pontos da nossa injustiça, a fim de aprendermos o quanto estamos errados. Nós experimentamos continuamente nosso próprio remédio. Perder faz parte do processo, ganhar faz parte do processo. Mas como temos dificuldade
para trabalhar e compreender e administrar essas situações dentro da nossa emoção, porque não trabalhamos a razão, o cognitivo, a inteligência, para que a emoção possa ser mais mansa, mais tranquila. Nós não temos essa superposição, essa doutrinação da emoção pela razão. Não temos, a gente não trabalha muito isso, é muito raro, muito difícil. Que seria a inteligência espiritual. Não só a inteligência emocional, mas a espiritual. Então a gente precisa passar pelos próprios equívocos para que a gente aprenda como dói. E se não existirem essas diferenças, onde nós vamos encontrar a dor que causamos na nossa vez? Só que nós somos crianças adormecidas. Nós somos devagar, quase parando, na hora de pensar sobre nós mesmos e colocarmos a nossa visão sobre nós mesmos como espíritos imortais, que não tem nada. Mas tudo que tem são ferramentas extremamente úteis para desenvolvimento do racional, do cognitivo e da emoção. O que é a sabedoria? É quando a razão tem o assentimento da emoção. Aí você trabalha e trabalha com carinho aquilo, porque você aceita, a sua emoção diz que aquilo é bom. Mas infelizmente nós ainda temos muitas emoções que estão enraizadas no nosso primitivismo. Ainda temos. Essa nossa dificuldade de entender o quanto somos importantes para Deus, de forma a Ele nos dar ferramentas valorosas quando encarnamos, a permitir que tenhamos ferramentas, talentos. Todos nós temos talentos, todos nós temos algum talento. Mas como utilizamos esses talentos? Será que nós utilizamos para divulgar a bondade e o amor de Deus? Para demonstrar essa bondade e amor no meu dia a dia, nos meus atos, no bom dia que eu dou para alguém? Ou será que eu utilizo meio que cegamente, sabe? Meio sem pensar, meio... Eu acordei, vivi meu dia, mas o que foi que eu fiz? Quando é que eu estive presente, espiritualmente presente, nos momentos do meu dia? Quando foi que em cada momento eu tive a capacidade de olhar para aquele momento e imaginar: estou fazendo o certo. Esse pensamento seria fundamental para que nós conseguíssemos diminuir fundamentalmente quase todos os crimes da humanidade. Será que o que eu estou fazendo é certo? Emocionalmente eu estou aqui, mas às vezes a minha emoção cala a razão, por vários motivos. A gente poderia falar dias e dias a respeito dessa força que a emoção tem sobre a razão no nosso caso. E o sacrifício maior nosso é esse mesmo. É suplantar as emoções, porque eu sei que é o certo. Eu sei que é o certo a ser feito. Só quando a gente tem muitas coisas, a gente sempre acaba se perdendo dessa vertente, nós como humanos. Podem ter certeza, tivemos já a oportunidade de sermos ricos. Ricos, ricos mesmo, tivemos essa oportunidade. Será que soubemos sustentar?
Não tínhamos conhecimento naquela época. Hoje estamos tendo a oportunidade de compreender o quanto eu preciso trabalhar a mim mesmo para que as riquezas, não apenas monetárias, mas todas as minhas riquezas possam ser compartilhadas. Quais são as minhas maiores riquezas? É quando eu dizer bom dia, eu dizer de coração, desejar para aquela pessoa de verdade, sem ter nenhum tipo de preconceito. Eu te desejo um bom dia. Meu coração diz, eu te desejo um bom dia. Quero que seu dia seja bom mesmo. Você pode ser quem você for. Eu não estou olhando para você o que você está. Talvez um criminoso, talvez uma pessoa muito chata, talvez uma pessoa que eu não queira por perto. Mas eu olho para você como filho de Deus, como eu sou. E se eu acho que você tem um erro, então o que eu peço a Deus é que me dê discernimento para compreender e a você oportunidade de encontrar a sua verdade. Mas eu te desejo um bom dia, porque você é meu irmão. Chico era especialista em fazer isso. Chico sabia fazer isso como ninguém. E a gente teve um exemplo humano, além do Cristo, que soube fazer isso. Muito mais perto da gente do que Cristo. Porque sejamos sinceros, pensem dentro de vocês, como eu penso dentro de mim. Por mais que a gente saiba que Cristo é o irmão, quando a gente fala do Cristo de Jesus, dentro de nós não dá uma sensação assim de, sabe, Cristo lá, e a gente aqui, a gente pequenininho, uma distância que não existe. Uma distância que não existe. Porque ele esteve aqui, ele caminhou aqui. E muitas vezes pode ter falado para nós. Quantos de nós talvez não tenham estado lá, naqueles momentos? Quando a gente vai tratar então sobre riqueza, todas as nossas riquezas são importantes distribuir. Mas distribuir de forma digna, sabemos distribuir. Quando não temos mais apego, que somos donos do dinheiro, donos dos valores, as coisas mudam. Por exemplo, o óbolo da viúva. Jesus falou, ela deu o que vai lhe faltar. Mas o que leva uma pessoa a doar o que pode lhe faltar? Desapego. Quando ela tivesse muito dinheiro, ela saberia administrar, porque não é o dinheiro que manda nela. Se você não sabe administrar o seu pouco, você não sabe administrar o seu muito. É por isso que tem a parábola dos talentos. Para que eu vou te dar 2 talentos se um você enterrou? Não é verdade? Então, saber administrar a miséria e a riqueza não é tarefa fácil. Porque você administrar a miséria não é administrar o bem material. Não é administrar o bem material. Mas é administrar a sua emoção e o seu racional com aquela única ferramenta, pouca muitas vezes, que a gente tem disponível. Porque dinheiro é só ferramenta. Riqueza material é só ferramenta, que vai e vem. Ninguém fica de posse dela além da vida, porque desencarnou, passa para outras mãos. E ninguém sabe se na próxima encarnação poderá vir com uma aprovação como a pobreza, a humildade, mas uma aprovação extremamente difícil, que é da riqueza. A aprovação da riqueza é mais difícil em certos aspectos. Mas, muitas vezes, a riqueza veio para que a pessoa perca. Ela pode não perder, mas ela
Pode perder. E quando eu falo perder, não é perder dentro da encarnação o valor monetário. É perder dentro de si como bem trabalhar aquela ferramenta. Se perdeu. O dinheiro se tornou dono. Porque não é o valor em si que estamos discutindo, é a utilidade da ferramenta. Como que eu vou utilizar aquela ferramenta para o benefício maior, meu e de outras pessoas? O dinheiro se perde aí. O dinheiro se perde não é quando ele vai embora, quando não tem mais nada. O dinheiro se perde é que quando ele acaba a gente entra em desespero. A gente se perde quando ele tem muito, a gente não sabe trabalhar, distribuir, não sabe cuidar de forma a tornar uma ferramenta realmente útil. Trabalhamos muitas vezes em esbanjamentos, em coisas, né? Então o óbolo da viúva mostra isso, o dinheiro não era dono da mulher. Ela era dona de dinheiro, ela fazia o que bem queria, porque ela entendia que aquilo era o melhor. Então o dinheiro não era uma coisa de valor para ela, mas era uma coisa de utilidade. Uma ferramenta útil. Qual outra pessoa que teve esse comportamento tão bonito? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tirava da própria família para ajudar quem tinha menos ainda. Se desapegou do anel de formatura, que tantas pessoas às vezes têm como se fosse uma coisa intocável. Só que, quando você morre, você não leva absolutamente nada, porque você não tem nenhuma pedra para descansar sua cabeça. Você não tem. Nem o teu corpo você tem. Não tem. Não temos. Sinto informar, talvez muita gente saia daqui com raiva de mim, tá? Mas a gente não tem nada material. Nada, absolutamente nada de material para levar. Então o apego ao material é um apego a uma ferramenta. E quando a gente não utiliza bem uma ferramenta, o que acontece com ela? Fica cega. Né? Eu trabalhei já, não como trabalhador, mas quando eu ia visitar alguns tios meus que moravam em sítios, eles não queriam saber, davam uma enxada na mão, vamos fazer não sei o quê. Aí saiu lá desse tamanho assim, com uma enxada mais pesada que eu. Era para mim mais diversão do que qualquer outra coisa, porque eu não conseguia compreender, né, o que fazer. Aí, depois de dar umas 4, 5 enxadadas lá naquela terra dura, aí eu falava assim, mas se, meu primo falava, se você continuar batendo assim, ela vai ficar cega. Aí eu olhava para a cara dela assim e falei, mas nem sabia que fica cega esse bicho. Quebrava cabo. Mas por quê? Porque eu não sabia trabalhar a ferramenta. Eu não sabia dar valor àquele gesto, àquele movimento que me ensinaria, se eu tivesse a consciência, o trabalho valoroso, o sofrimento do meu irmão do campo, que hoje eu tenho, que hoje eu sei. Eu não sabia utilizar a ferramenta e ela ficava realmente sem corte, mais difícil de trabalhar. Quebrava o cabo. Porque achava que era na força que eu ia vencer a dureza da terra. Quando nós não sabemos trabalhar uma ferramenta, ela se vai. Ela se vai. Mas uma ferramenta bem trabalhada, que eu vou utilizando bem, que eu vou cuidando dela, cuidando da terra, que eu vou trabalhando da forma correta, ela permanece. Ela permanece. Pode não permanecer, volto a dizer, fisicamente em nossos bolsos. Mas sempre que eu encontrar aquela ferramenta, eu vou saber trabalhar.
que é isso que Deus espera da gente. É isso que Deus quer. Que nós saibamos administrar, trabalhar aquilo que temos. E quantas ferramentas nós temos que nós desperdiçamos? A família, aquela família difícil. Quem daqui, não precisa, por favor, não precisam se manifestar não, mas quem daqui não traz uma farpa no coração, na emoção da convivência com algum parente? Às vezes com pais, com irmãos, um trauma que aconteceu. É muito comum. É muito comum. Talvez essa ferramenta família seja a que temos maior dificuldade de trabalhar. Eu posso dizer por mim. Até não há muitos anos eu tinha muitos problemas com a minha família. Aqui dentro e aqui. Até que eu compreendi que dentro da imperfeição deles, eles queriam ser felizes, queriam minha felicidade, mas não sabiam como trabalhar essa ferramenta de forma adequada. Aí eu passei a ser grato, porque através das dores que eu enfrentei, eu descobri as minhas fragilidades. Percebem? Através das dores que eles me trouxeram, eu conheci as minhas fragilidades. Quando a gente passa pela provação da riqueza e da miséria, o que a gente conhece? As nossas fragilidades. Onde somos frágeis? Por isso que Deus às vezes dá e permite que vá embora. Por isso que às vezes nos chega e às vezes nos falta. Porque ao final dessa nossa jornada encarnados, quando finalmente viemos a conhecer a luminosidade dos planos superiores, nós não podemos ter vínculos com nada material em nossos corações. Teremos que ser espíritos absolutamente translúcidos, cristalinos, por onde brilhe o brilho de Deus. Sem interferências nossas. Sem interferências materializadas. Então a riqueza nos vem, como a pobreza nos vem, como modo de mostrar o quanto somos frágeis. Só que em vez de nós olharmos, e é aquilo que eu falei lá no comecinho, em vez de olharmos para as nossas fragilidades como seres conscientes da nossa imortalidade, como seres conscientes de um Deus de amor, de soberana justiça, inteligência suprema, em vez de nós usarmos os conceitos que nós sabemos, que nós temos, que estão aqui, na nossa frente, nos livros, no conhecimento, nos irmãos, para compreender que do eu é preciso tratar, a gente prefere evitar que isso aconteça. E se livra, se esconde a todo custo de uma provável provação. Sem nos lembrarmos que quando fugimos das nossas provações, quando a gente foge de uma prova na escola, o que acontece? Tem que voltar e fazer. Temos que fazer. Se a gente não faz a prova, repete de ano. Aí tem que voltar e fazer de novo. Não é verdade? Então, quando a gente tem uma provação, a nossa solução é: tudo bem, vamos ver o que essa aprovação tem, o que a gente precisa fazer. É racional? É. Vai doer na emoção? Vai, com certeza vai. Mas a emoção precisa ser educada. E, infelizmente, a gente não consegue educar a emoção sem passar um pouco de dor, tá, gente? A realidade é essa. Não dá pra gente educar a emoção sem um pouco de dor. Por quê? A dor, o que a gente chama de dor,
nada mais é do que a emoção perdendo espaço. É uma sensação ruim que a gente tem, porque a emoção perdeu espaço. E dá a possibilidade do racional trabalhar e transformar as nossas emoções primitivas, ainda vivas em nós, em emoções cristalinas, em amor puro e verdadeiro, em um carinho sereno, sem apegos. Um amor que tem uma entrega tão grande quanto daquele espírito que veio como quinto Varro e quinto Celso no livro Ave Cristo. Como aquela nossa querida que esteve no livro Renúncia, que nós vimos no livro Renúncia, que abriram mão de tudo, tudo. Não se incomodaram com dinheiro, com status, com nada. Eles só tinham uma missão: ajudar um espírito muito querido a se resgatar. Porque nem a dor que estavam vivendo era suficiente para eles acordarem. Então precisaram encontrar uma dor tão profunda. Mas, vejam bem, a dor profunda não é necessariamente uma dor que vai dilacerar. Ela vai sim lapidar exatamente o ponto que precisa ser lapidado. Porque Deus é bondade. Deus não vai aparar arestas de um diamante que não precisam ser aparadas. Ou que o diamante perderia seu brilho se fosse aparado naquele momento. E nós somos diamantes em lapidação nas mãos de Deus. Mas temos que oferecer a nossa melhor face. Quando Deus então coloca riqueza e pobreza em nossas vidas, entendamos que todos passamos por situações e temos ferramentas à nossa disposição. E essas ferramentas são fundamentais para a nossa evolução quando bem trabalhadas. Por isso, o amparo ao necessitado é extremamente importante, para que ele tenha forças e não venha sucumbir ao crime, ao desespero, que é muito comum. Então é preciso que haja sempre um alento, um sopro de esperança. E isso não são entidades pessoais, não seríamos nós apenas. Um país, um lugar, um mundo que realmente evoluiu, tem uma quantidade enorme de pessoas atuando de forma a oferecer recursos para a evolução de todos, mesmo sabendo que sempre haverão diferenças enquanto formos encarnados. Porque uns são mais inteligentes, mais capazes, mas os mais inteligentes, mais capazes serão aqueles que irão proteger e ajudar a crescer aqueles que não têm tanto naquele momento. Oferecer um emprego, dar dignidade, conseguir um salário decente, digno, um governo que ofereça condições dignas e decentes para que a gente possa viver. Um governo falo mundial, não falo localizado, eu digo todos nós. Então a gente vê que a nossa jornada de reforma íntima ainda é um pouco longa. Mas se nós não começarmos a pensar dessa forma e exigir de nós mesmos sermos melhores, e exigir do mundo que seja melhor, e oferecer ao mundo o nosso melhor, sabendo trabalhar as ferramentas que Deus coloca à nossa disposição, se nós não fizermos isso, quando chegar a riqueza, que nós teremos a oportunidade de fazer grandes diferenças para outras pessoas, não saberemos trabalhar. Lembremos, para a gente encerrar de uma vez esse nosso estudo. Riqueza e pobreza são ferramentas. Ferramentas. Não propriedades. Porque se você quiser levar uma pedra, colocar dentro do seu caixão, para você descansar a cabeça, quando você sair do lado de lá como espírito, pode até ser que você esteja com um pouco de dor de cabeça por causa da pedra. Mas a pedra não estará lá. Nem ela, nem a essência dela, nem nada. Somente o que você efetivamente construiu como espírito imortal, Filho de Deus. A todos, muito obrigado.
e uma excelente noite.